A gente separou alguns lances para mostrar como que o Inter, no momento que toma os 2 gols do Flamengo, aí o Inter no começo do segundo tempo, né? Como estava bem postada a marcação, o Gabriel saía para receber, o Cuesta o acompanhava, aqui o Patrick e o Sóbris fechando o lado direito, e o Flamengo tinha muita dificuldade para chegar. Já havia chego em uma ou duas uma ocasião com o Gabigol no primeiro tempo, que ele finalizou e o Cuesta tirou. Mas tinha muita dificuldade. Aí ele tocava, tentava, o Rafinha com o Cuéllar, o Gabriel saía, sempre acompanhado pelo Cuesta, que veio dar o bote aqui o Felipe Luiz. Tocava no Bruno, que saía, o Moledo acompanhava, ou seja, o Flamengo tinha muita dificuldade aí, ó. Parava, o Gerson parava, olhava como estavam as linhas Sempre onde estava a bola com o Flamengo, tinha 2 jogadores do Inter, ó. As linhas bem postadas, fechadas, a zaga, o Moledo, o Cuesta, o lateral esquerdo, como é que é o nome dele? O Wendel. Então o Flamengo tinha muita dificuldade, né? E até esse momento o De Alessandro e o Sóbris ainda estavam no jogo. Então eles fizeram bem esse trabalho defensivo, principalmente sem a bola pelo lado do Inter, né? Fechando os espaços. Olha lá o movimento, o Sóbris onde está lá, fechando. Ó. O Sóbris, o Patrick desse lado, por esse lado o Alessandro, ó. O De Alessandro onde está aqui, ó. O Gerson está aqui, ou seja, o Inter estava bem compacto. E coincidentemente, depois da saída desses 2 jogadores, o Sóbris e o De Alessandro, com a entrada do Wellington e do Nico, que são jogadores mais... O De Alessandro é um meia, o Sóbris é um atacante, são jogadores que jogam para frente, mas eles tiveram um trabalho tático muito importante para o Inter ontem. E com a entrada do Wellington, que é um jogador, que é um atacante mais agudo, o próprio Nico Lopes também, que não vive um grande momento, aí se abriu um pouco. O Inter se expôs um pouco, na mesma medida que fez contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, mas o Flamengo é uma equipe muito mais agressiva com a bola do que o Cruzeiro tem sido. Né? Aí tem o primeiro gol, né? O primeiro gol, né? Que a gente vai mostrar agora, que aí o Edenilson rouba a bola, tenta sair jogando, e aí o Felipe Luiz rouba, faz 1-2 com o Gabigol, ó, se apresenta para sair, o Felipe Luiz foi e aí, para um pouquinho. Esse lance é o mais importante, ó, o lance do Bruno Henrique que se enfia pelo meio da zaga. Coincidentemente tem esse buraco na zaga porque é o Moledo onde está aqui, ó, voltando ainda da jogada, que teve uma bola parada para o Inter momentos antes. Sim. O Inter conseguiu recuperar a bola, só que aí o Edenilson não deu continuidade, perdeu a bola. E aqui está o Felipe Luiz entrando pelo meio, iniciou a jogada lá atrás e o Everton Ribeiro aberto pelo lado, que era a grande dificuldade do Flamengo até então, né? O Felipe Luiz não conseguia ter infiltração pelo lado esquerdo, porque o De Alessandro estava na marcação dele, e do outro lado também. E aí, quando o Inter deu uma afrouxada na marcação, tomou o gol. Então não foi uma coisa ao acaso. Teve a movimentação do Bruno Henrique também, que tem prensada ali, mas aí ele eu destaquei isso ontem, que ele cai e já se levanta logo, dá continuidade à jogada, não ficou pedindo pênalti nem nada. E a inteligência do Gerson, né? Com um toque na bola, ele matou o Lombo aí o Wendel que chegou. O Gerson entrou muito bem no jogo, mas a melhor que o Arrascaeta vinha desempenhando. Isso. Mas para mim o grande X da questão do segundo tempo do Flamengo é o Felipe Luiz vindo por dentro. Isso. Ele matou o meio campo. O Felipe Luiz, a gente tem a ideia, se você comparar ele ao Marcelo, ele não é virtuoso, ele não é velocidade de explosão. Agora, né? E confundiu muito a marcação. Sim, é um baita jogador. A quantidade de passes que ele dá atrás da linha de marcação do meio campo do adversário Aquele lance no primeiro tempo que o Gabigol chuta, que o Everton faz 1-2 com ele, que ele chuta, começa com o Felipe Luiz lá do lado esquerdo, que acha o Everton Ribeiro na frente da área. Sim. Ele tá lá do lado esquerdo. Esse é o primeiro gol. O segundo gol do Bruno Henrique é o Felipe Luiz achando o Gabigol atrás da linha do meio campo do Internacional também. Ali o Flamengo, o Jesus trazendo o Felipe a atacar por dentro no segundo tempo, quebra completamente. Claro que tem a questão do Inter ganhar em confiança, ter um jogo parecido, ele se expor um pouco mais. Porque o Inter tinha o jogo controlado até esse momento, dessas 2 substituições. E aí qual que é a diferença? O Odair mexeu na equipe, trocou 2 jogadores que teoricamente se doaram bastante, cansaram, tiveram que sair, eu tive que ouvir a troca. E o Jesus fez uma troca tática. Ele não precisou mudar ninguém, mas mudou o esquema do jogo. Aí, ó, Felipe Luiz pelo meio de novo. Cara, essa quebrada é muito boa. E ele vem receber, isso confundiu bastante. Ele finge que vai abrir e acha o Gabigol completamente atrás da linha. Ele finge que vai dar aqui, né?
E aqui abre o Gabigol saiu, aí já não tinha o acompanhamento que tava antes, né? Quando ele saía, o Cuesta saía com ele, quando o Bruno saiu do outro lado, aí encontrou ele, aí é o movimento do Bruno, que finge que vai e volta. Tudo tá mais distante, né? Você tinha mostrado como o Cuesta estava em cima do Gabigol quando ele saiu para caçar. Agora, o Moledo tá longe do Gabigol, o Lindoso tá alto demais em vez de estar atrás do Patrick e do Edenilson. Olha como tá espaçado. A bola tá aqui no Gabigol, no Gabriel, aí tá aqui, o Nico Lopes, aqui, se eu não me engano, é o Lindoso. Aqui é o Edenilson, ou seja, já estava... O campo foi batido, né? Já foi batido. E aí a inteligência do Bruno Henrique dominou, é mais rápido, né? Com a bola dominada, e aí... Outra das escolhas do Jesus também. 2 atacantes por dentro. Isso. Extremamente rápidos, que sabem vir buscar o jogo na entrelinha, que tem boa definição. E você está batendo Gabigol e Bruno Henrique o jogo inteiro com Moledo e Cuesta, que são ótimos. E por isso, por exemplo, conseguiram travar o que foi a chance do Gabigol no primeiro tempo. Mas com o Inter um pouco mais exposto, um pouco mais de espaço entre as linhas, as jogadas saíram. Aí como está mais espaçado o Inter já, e o Flamengo com mais espaço para jogar já no setor ofensivo. Esses jogadores experientes, assim como o Felipe Luiz, a gente está vendo o Daniel Alves também jogando por dentro no São Paulo. O próprio Rafinha. Eles fazem também. uma diferença tática muito grande, né? A inteligência a visão, dele, né? A visão deles. Dois exemplos do Flamengo, dois do São Paulo. Exemplos do São Paulo. O Juanfran acertou quase todos os passes na estreia dele semana passada, um jogador inteligente que joga para frente. É isso que quando a gente fala da Europa. Como é importante a Europa para o jogador? Para ele se conscientizar, dele saber trabalhar taticamente, não só com a bola no pé, de ter um trabalho tático. A gente vê o Gerson. Eu joguei contra o Gerson em 2016, ele no Fluminense ou no Santa Cruz. Ele era um jogador muito mais... ele era... Não vou dizer peladeiro, ele era um jogador que ia para frente. Hoje ele tem uma visão tática melhor, ele sabe se movimentar, ele era um pouco mais a posição corporal dele é diferente, ele sabe receber a bola para receber de frente a bola, fazer a movimentação corporal para receber a bola. Então os jogadores que voltam da Europa experientes, eles conseguem acrescentar isso para a equipe e faz com que as equipes cresçam de produção mesmo, que eles não consigam jogar quarta e domingo no mesmo nível, mas quando eles estão descansados, bem, estão se recuperando, a gente vê o Felipe Luiz começando a ficar melhor fisicamente, são jogadores que podem agregar muito às equipes. E isso, não só o fato do Felipe Luiz, no caso também do Rafinha, a gente citou o Juanfran e o Dani Alves, mas especificamente do Flamengo, o quanto esse tipo de jogada, além do entendimento do jogador, que já vem com essa vivência europeia, o treinador, o Jesus, também encaixar isso e trabalhar isso no treinamento. Hoje você tem o Pablo, o Mari, tem o Rafinha, tem o Felipe Luiz e o Gerson. São 4 jogadores que atuavam. E o Diego Alves, né? E o Diego Alves, que já está um tempo maior, mas são 4 jogadores que há um ano atrás jogavam na Europa. Ou seja, eles chegaram e acrescentaram. Aí o pessoal fala, é difícil a readaptação ao futebol brasileiro, mas depende muito do treinador também saber extrair o melhor do jogador nesse momento. Faz a diferença ter o treinador que tem essa mentalidade, que tem esse entendimento tático de jogo, para colocar essa rapaziada para jogar? É claro que depende. A adaptação de um treinador que falasse outra língua, por exemplo, seria muito mais complexo. O espanhol é próximo, mas italiano. Seria mais difícil para se adaptar à nossa realidade, sem dúvida. Mas a questão eu não acho que o futebol brasileiro não tenha embasamento, não tenha ideias. Eu acho que a gente não tem trabalhos de médio e longo prazo e talvez a ciranda de treinadores que a gente tem hoje, a própria escolha que a gente pode debater do Oswaldo, independentemente do que ele já construiu na carreira. Eu acho que a gente fica muito preso a mais do mesmo. E acaba não conseguindo trazer para o Brasil, porque até financeiramente o Flamengo hoje é capaz de investir. O Palmeiras é capaz de investir. O São Paulo, como trouxe. A gente paga muito para treinador, salário. Salário é pesado, é alto, nos tops do Brasil. Daria para trazer nomes, como o Jorge Jesus, independentemente da desvalorização da moeda, que trariam ideias mais próximas dessas que o Grafite está citando, para desenvolver jogador, para utilização de base e potencial venda futura, para trabalho de médio e longo prazo. O problema é que a gente trabalha sempre para ontem no Brasil também. Esse é o grande problema, né? Não adianta você ter um treinador como o Jorge Jesus e você não ter um elenco para que o treinador possa colocar em prática as suas ideias. Se você tiver um time muito jovem, se você tiver um time
cascudo, mas que não tem a experiência de um futebol europeu, fica mais difícil, né? Independentemente de ser português, italiano. Fica mais difícil, mais da maneira que o Jorge Jesus chegou no meio da temporada. O Jorge Jesus chegou já com jogos decisivos. Ele não chegou com tempo para treinar, ele chegou com tempo para treinar na parada para a Copa América, que ele pôde treinar, mas ele já chegou diferente do Sampaoli, que chegou no começo do ano, que não tem esse poder de aquisição que o Flamengo tem para trazer jogadores. A gente recorda quando o Sampaoli chegou, que houve uma discussão com a diretoria que pediu jogadores. E tem um exemplo, ao contrário no Santos. O Sampaoli, ele trouxe o Cueva, que é um jogador que atuava na Europa, mesmo no futebol, Rússia, né? Numa escola secundária das grandes escolas do futebol europeu, mas um jogador sul-americano também, que veio e não deu certo. E todos esperavam, o Sampaoli trouxe o Cueva vai jogar com ele. Jeito. Não conseguiu jogar também. Tem um lado bom, a gente fala do Jesus, desse jogador, mas tem um lado negativo também. Então, o futebol brasileiro é difícil. O futebol brasileiro, a logística brasileira, o que eu acho que a grande dificuldade do Jesus hoje no futebol brasileiro é a logística. É jogar a quarta no Maracanã e domingo vai jogar no Ceará. Elencar prioridades. Ele até citou isso, né? O Brasileirão. A brincadeira a semana que vem em Porto Alegre, ou seja, a gente recorda quando o Sampaoli chegou aqui, viaja muito, e realmente... Deslocamento, né? Então,